Olá a todos, meu nome é Alexandre Alves Santos, da UMass Amherst, e hoje eu vou apresentar o TVLPB, o Teste de Verificação Lexical do Português Brasileiro. Este trabalho foi desenvolvido em colaboração com a Thaís Sá, Luiz Amaral e Ricardo Augusto de Souza. Nessa apresentação eu vou explicar a motivação para a criação do teste, como ele foi desenvolvido, validado e quais resultados obtivemos com falantes nativos e falantes de herança do português brasileiro. Antes de falarmos do TVLPB, é importante entender o VLT, ou o Vocabulary Levels Test, que foi criado por Paul Nation para a língua inglesa. Trata-se de um teste psicométrico que mede a amplitude de vocabulário com base na frequência lexical. A ideia é que palavras mais frequentes são adquiridas primeiro, enquanto palavras menos frequentes tendem a indicar maior proficiência. O VLT foi amplamente utilizado e validado, sendo correlacionado inclusive com medidas de produção oral. Em um artigo publicado em 2012, Hillstein faz um levantamento dos estudos em bilinguismo publicados no Journal of Bilingualism, Language and Cognition, e que usam a proficiência como uma variável independente. Em seu levantamento, o autor verifica que mais de 50% dos estudos averiguados usam a autoavaliação como a principal ou única medida de proficiência linguística. O autor também averigua que, nesses estudos, raramente a variância nos dados obtidos pode ser explicada em função da variável independente. Da mesma forma, há estudos que argumentam que bilíngues, em autoavaliações, não provêm medidas de proficiência ou dominância linguística com precisão, por exemplo, no artigo de Dunn e Foxtree de 2009. Da mesma maneira, Golan et al. 2012 apresentam evidências de que bilíngues conseguem indicar com precisão a sua língua dominante, porém não são bons em autoavaliar a extensão do seu conhecimento nessas línguas. Esse último estudo mostra uma alta correlação entre autoavaliações de dominância linguística e testes objetivos de vocabulário, quando os participantes são considerados pertencentes a diferentes grupos de dominância linguística. Por outro lado, quando considerados como um grupo homogêneo, a correlação entre medidas subjetivas e objetivas desaparece. Em resumo, os autores sugerem que as únicas medidas consistentes nesse estudo, que não perdem a correlação entre si, são as medidas objetivas de proficiência. Esse cenário nos indica que é problemático, ou pelo menos não aconselhável, utilizar medidas de proficiência baseadas em testes subjetivos como variáveis independentes para estudos de processamento da linguagem. Foi justamente nesse contexto que surgiu a necessidade do TVLPB. Até então, não havia um teste validado de amplitude de vocabulário para o português brasileiro. Além disso, testes longos, como o CELPE-BRAS, nem sempre são práticos para contextos educacionais ou de pesquisa. Assim, buscamos criar um instrumento confiável, rápido e alinhado ao uso real da língua. Assim, agora eu vou explicar brevemente como o TVLPB foi planejado e validado, desde a seleção lexical até os testes realizados com os participantes. Para desenvolver o TVLPB, utilizamos três corpora: o PTTEM, que é baseado na internet, a Linguateca, com o português escrito, e o Seural, representando a oralidade. Extraímos 5.000 lemas mais frequentes e selecionamos os itens compartilhados entre os corpora. O teste é de múltipla escolha, os participantes devem relacionar as palavras às suas definições. Aqui nós temos um exemplo de um item do teste. O participante vê diferentes palavras e precisa associá-las corretamente às definições apresentadas. Esse formato permite uma aplicação rápida e objetiva, além de facilitar a correção e a análise dos resultados. O teste final possui 78 itens, organizados por classes gramaticais e bandas de frequência lexical. As questões incluem substantivos, verbos e adjetivos, distribuídos progressivamente das palavras mais frequentes às menos frequentes. Essa organização permite avaliar diferentes níveis de domínio lexical.
E antes de aplicarmos o teste a falantes de herança, realizamos uma etapa de validação com falantes nativos do português brasileiro. Isso foi importante para verificar se os itens funcionavam adequadamente e se as instruções levavam às respostas esperadas. Os objetivos dessa etapa com os falantes nativos do português eram simples, mas fundamentais. Primeiro, queríamos observar o tempo necessário para completar o teste e verificar se os enunciados conduziam os participantes à resposta correta. O teste foi aplicado online, usando a plataforma Jotform, e tinha duração máxima de 13 minutos. Os itens e opções eram randomizados, embora as bandas de frequência fossem apresentadas progressivamente, do nível mais básico até o nível mais avançado. Participaram dessa etapa 115 falantes nativos de português brasileiro, com diferentes níveis de escolaridade, do ensino médio à pós-graduação. A média de idade foi de 40 anos e o desvio padrão foi de 11 anos. Os resultados mostram uma taxa geral de acerto de aproximadamente 92%, indicando que os itens estavam bem construídos e que havia um claro viés em direção à resposta correta para os falantes nativos do português. Isso sugere que as rúbricas estavam funcionando adequadamente. Quando observamos as bandas individualmente, vemos mais 75% de acerto em todas elas. Além disso, o teste apresentou boa consistência interna, tanto considerando as bandas quanto os itens individualmente, o que reforça sua confiabilidade. De forma geral, concluímos que o tempo limite era adequado para o português brasileiro, ou seja, os 13 minutos, e que os itens conduziam corretamente às respostas esperadas. Com isso, o TVLPB estava pronto para ser aplicado com falantes de português como língua de herança. Na próxima etapa, aplicamos o teste com falantes de herança do português brasileiro para verificar como ele funcionava nesse público específico. Participaram dessa etapa 20 falantes de herança recrutados na Universidade de Massachusetts em Amherst, nos Estados Unidos. Todos eram estudantes universitários matriculados em cursos avançados de português e já tinham alguma experiência prévia com leitura e escrita na língua de herança. Os resultados indicaram que 70% dos participantes conseguiram concluir o teste dentro do tempo estabelecido, enquanto 30% não finalizaram o teste. Ainda assim, o tempo pareceu adequado para a maioria dos participantes. Quanto à precisão por faixa, observamos resultados acima de 75% nas bandas das 1.000 e das 2.000 e 3.000 palavras mais frequentes da língua portuguesa, mas já nas bandas de 4 e 5.000, os acertos foram menores, sugerindo maior dificuldade com vocabulário menos frequente, o que é esperado. Para investigar a validade externa do TVLPB, também realizamos entrevistas orais com os mesmos participantes. Nessas entrevistas, os falantes falaram sobre temas familiares, como experiências pessoais e viagens. As produções foram avaliadas com base em critérios inspirados pelo Common European Framework e o ACTFL. Ao comparar os resultados das entrevistas com as pontuações do TVLPB, encontramos uma correlação moderada, mas estatisticamente significativa. Isso sugere que o desempenho lexical e proficiência oral estão relacionados. Neste gráfico, observamos um agrupamento interessante. Participantes com melhor desempenho no teste de vocabulário também tendem a apresentar melhores resultados na entrevista oral. Isso reforça a validade do instrumento. Podemos observar também um agrupamento no canto superior direito do gráfico. Como na pesquisa de Fairclough 2012, parece que existe um efeito chamado ceiling effect, o que pode ser problemático para pesquisas futuras e significa que as bandas do teste de vocabulário devem ser aumentadas. Nesse mesmo gráfico, também observamos alguns pontos fora da curva, ou seja, outliers, que merecem maior investigação. Esses casos poderiam indicar perfis linguísticos diferentes ou fatores específicos influenciando a relação entre o vocabulário e a oralidade.
Em conclusão, os resultados sugerem que o TVLPB possui validade externa e é capaz de diferenciar participantes com níveis distintos de proficiência. O teste parece especialmente útil para discriminar entre os níveis mais altos e os mais baixos de domínio de português. E por fim, aqui estão as referências utilizadas ao longo deste trabalho. Muito obrigado pela sua atenção.